Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a nossa videoaula. Nossa videoaula, ela é um convite para que você possa estar conhecendo o nosso curso Domine Concurso na ED. Nós já tivemos uma primeira turma e continuamos com a videoaula. Hoje, nós vamos falar um pouquinho de legislação, tá? Na Constituição Federal, desde o artigo 205 ao 214, ele disciplina a educação como um todo, o processo educacional brasileiro. E há a necessidade de dar uma finalidade à educação. Então, isso a gente vê na Constituição Federal. Porém, para que se tenha diretrizes, para que se tenha a lei específica da educação, nós então temos o quê? Uma lei que é chamada de LDB ou LDB, tá? Também conhecida como Darcy Ribeiro, que é a Lei 9394/96. Essa lei, ela sofre muitas alterações. A cada ano que muda-se um artigo ou um inciso, é modificado a lei. Então, ela vai sofrer emendas. E os seus artigos, eles sofrem aí ou aumentos ou diminuições de incisos ou até substituições, ok? Então, vale a pena conhecer a LDB pegando no site do Planalto. Não estude por material velho, seja atualizado. Então, a dica é entrar no site do Planalto e colocar lá, LDB atualizada, e ver. Já no ano de 2019, nós já tivemos alterações na LDB. Então, ela é uma lei super importante, porque ela regulamenta todo o sistema educacional brasileiro, tanto na escola pública quanto na escola privada, tá? Então, ela é importante por quê? Porque você vai não só se preparar para o concurso público, mas vai conhecer todos os seus direitos e os seus deveres como educador, bem como os direitos e os deveres do aluno, do nosso educando, tá? A LDB, né, como eu falei, ela vem para o quê? Para regulamentar o que já está previsto na Constituição Federal. Então, o que é a LDB? Ela é uma lei de diretrizes e bases da educação nacional brasileira, tá? E ela tem o quê? Como consideração super importante, que ela direciona não só a escola pública, como a escola particular, ou seja, o ensino público e o ensino privado. Então, toda a disciplina da educação, tanto na escola pública como na escola privada, ela é regida pela LDB. Bom, então, no artigo 1º da LDB, o que a gente vai falar? No sentido bem amplo, ele vai falar da educação, tá? O artigo 1º, né? O caput do artigo, né? O caput é o que diz a lei aí do artigo, né? Ele vai falar do quê? Da educação, num sentido bem amplo, né? A escola, onde ela acontece a formação. Então, o processo formativo. O artigo 1º, ele fala do processo formativo. Qual é o processo formativo? Onde o indivíduo se forma, tá? Onde ele aprende. E onde ele aprende? O que diz o artigo 1º? Ele aprende na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, nas pesquisas, nos movimentos sociais, nas organizações, na sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, esse é o artigo 1º da LDB. Vale ressaltar que ele tem 2 incisos, tá? O inciso 1º diz o seguinte, que esse inciso vai disciplinar a educação escolar, que ela se desenvolve predominantemente por meio do ensino nas instituições próprias. Onde é que ocorre, então, o meio de ensino? Instituição própria, veja bem. O artigo 1º fala do processo formativo, a formação do indivíduo, do educando. Ele acontece em todo momento, na família, na escola, na sociedade civil, nas organizações do trabalho. O inciso vai falar o quê? Que a educação, ela vai acontecer no ambiente próprio. A educação escolar tem que acontecer na escola, tá? Desenvolve predominantemente, tá? Por meio de ensino de instituições próprias, tá? O inciso 2º, ele vai dizer o quê?
que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo de trabalho e à prática social, ou seja, a educação, em seu processo formativo, ela deve acontecer no inciso primeiro, em instituição própria, e o inciso segundo diz o quê? Que ela tem que estar voltada para o mercado de trabalho e para a prática social, tá? É dever do Estado e da família garantir que o aluno estude. Então, é dever do Estado, mas é também dever da família, tá? O Estado vai oferecer o estudo e a família vai garantir que esse aluno estude. Então, esse artigo 1º, ele vai falar o quê? Do ambiente específico para ocorrer a educação escolar. Vamos falar um pouquinho do artigo 2º? Bom, o artigo 2º ele vai falar dos princípios e dos fins da educação nacional. O que é princípio e o que é fim, né? Qual é o objetivo, né, principal e qual a finalidade para atingir esse objetivo. Então, o artigo 2º diz o seguinte: a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, ideais de solidariedade humana, e a finalidade dela é o pleno desenvolvimento, para quê? Para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. Isso já está lá na Constituição Federal. Quando a gente dá nossas aulas de Constituição Federal, a gente vai ver lá que ela está prevista na Constituição Federal, que a educação ela deve acontecer para quê? Para preparar o indivíduo para a cidadania e para o mercado de trabalho. Então, o artigo 2º ele fala dos princípios da educação. Quais são esses princípios? Primeiro, garantir a educação é dever do Estado, mas não é só do Estado, é dever da família. Então, o Estado e a família, eles têm como objetivo estar garantindo aí o indivíduo para o mercado de trabalho, tá? Então, a educação ela é um conjunto de finalidades que permeiam o quê? O dever da família e o dever do Estado, tá? Não pode acontecer sozinha. É um conjunto, né? O Estado, ele contribui para que se forme, para que aconteça essa educação do nosso indivíduo, né? E ele prevê o quê? O pleno desenvolvimento do educando para a qualificação para o mercado de trabalho. Na próxima videoaula, a gente vai falar do artigo 3, o artigo 3º, tá? E esse artigo, ele vai falar dos princípios que a educação tem que ter, tá? Então, são vários incisos que vão regulamentar aí o que deve ter na educação. Nesse artigo 3º, cada inciso vai ser lido e explicado. Vale a pena conhecer a legislação brasileira, interpretar a hierarquia das leis. Constituição Federal, LDB, nós temos aí uma base nacional comum, tá? Nós temos várias portarias, normas que são garantidas pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, vale a pena entender todo o sistema educacional, conhecer e somar para ser um educador crítico e consciente do seu papel na sociedade. Vem para o Domine Concurso na ED, você poderá não só desfrutar dessas aulas com muito mais detalhes, com muito mais exemplos e trocar ideias, perguntas, que vale a pena você estar conferindo e sendo um profissional excelente no que você faz. Obrigada pela oportunidade, desculpe os erros, ainda somos amadores, mas não temos muita força de vontade para estar aí divulgando o nosso trabalho e trocando um pouquinho de conhecimento, porque conhecimento é uma troca. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Uma boa noite a todos, um bom final de noite e que nós estaremos aí no próximo final de semana com mais uma videoaula. Até mais!